Moacir, então, muito tem se falado, né, dessa volta aí aos treinos, de possível retorno do Campeonato Brasileiro e também do Goiano, focando na parte física dos atletas, né? Importante sempre voltar com antecedência. Vamos supor assim que marca o Campeonato Brasileiro para o mês que vem, os atletas já estão preparados fisicamente. Mas não tem se falado da parte psicológica, né, Moacir? Eu queria saber de você, como vocês estão se digamos, tratando nessa parte psicológica de voltar aos gramados, né, de voltar a atuar, porque a pandemia é séria, né, a gente não tem uma solução para o fim dela, e mesmo com o retorno ainda fica aquele receio, né, eu acredito. Eu creio que psicologicamente poucas pessoas estão sentindo isso, né? Sente mais o lado da ansiedade, essa é a verdade. Pelo tempo sem jogar, não lembro assim na minha carreira profissional ter ficado tanto tempo sem jogar por causa de algum motivo assim externo, né? E creio que muitos também sentem isso, né? Mais ansiedade de voltar a jogar, porque a gente passou a treinar e eu particularmente até na pandemia fiquei treinando individualmente por conta própria e assim você não ter uma direção, uma data, né? Mesmo que seja longa, você ter aquela esperança que vai chegar o dia, você treinar e treinar e treinar, né? Eu acho que é mais na questão da ansiedade que vem um pouco atrapalhando. Já deve estar se acostumando aí, a imprensa não está presente, né? A imprensa não pode acompanhar os treinos, não está podendo assistir. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como tem sido essa rotina diária dos treinos, que você pode detalhar, porque as únicas imagens que a gente tem são as imagens que o clube divulga. Como é que tem sido essa preparação física? Como é que tem sido todas as atividades? Assim, Tem sido muito boa, na verdade, né? Eu acho que pelo que passamos nos últimos meses, era necessário, né, concentrar na forma física, né, investir nisso, e é o que estamos fazendo ultimamente. Mais parte física, um pouco de técnica também. A parte ruim disso é que estamos divididos em grupos, né, pela circunstância dos grupos, então são horários diferentes, muitas vezes a gente nem encontra os outros companheiros dos outros grupos, né, são divididos em 2 grupos. A gente não pode ter aquela resenha diária saudável, né, aquele encontro, aquela conversa com os amigos, aqui está bem dividido, está bem separado, né, estamos mantendo esse protocolo, né, mas os treinos estão sendo muito bons, né, acho que pelo tempo que passamos fora dos treinamentos é necessário, é válido também, um pouco de sofrimento, porém bom. Moacir, o Kozlinski, né, foi o primeiro jogador a falar com a gente nesta videoconferência, né, e foi bem naquela semana que havia aquela movimentação contra o racismo, né, e perguntei para ele como que era para um jogador branco se posicionar nessa questão do racismo, né? Como que você viu essa questão do racismo? Você já sofreu o racismo na sua profissão? Como é que você lidou isso ao longo da sua carreira? Dentro de campo eu nunca sofri, né? Em meio ao futebol eu nunca sofri, né? Sofri no dia a dia, né? Quando criança, quando adolescente, quando adulto, né? E até hoje vagamente acontecem algumas situações, né? Eu vejo, como eu falei em outras oportunidades, né? A gente teria que ter uma janela para falar sobre isso várias horas e assim ainda não daria tempo. Eu falei em outra oportunidade, é muito fácil falar sobre o racismo só o 20 de novembro, na Consciência Negra. Acho que quem ouviu a minha última entrevista sobre isso, quem leu, né, leu isso, né? Eu até acho bom quando eu sou abordado assim como você está fazendo nesse momento, né? Ainda estamos em junho e devido à morte de um cidadão negro norte-americano, né, o mundo se rebelou, né? Mas isso é só para acordar o mundo, né? Eu acho que isso acontece todo dia, claro, escondido, embutido em várias vielas, em várias favelas, em várias periferias, né? E essa morte, essa rebelião, né, por causa do Floyd, eu acho que tá mostrando o que realmente acontece, né, com os negros. Eu acho que isso é bem válido, claro, pacificamente, né, falando dos protestos, né, a gente sabe que violência gera violência, então quebrar, depredar, né, em algumas cidades aconteceram isso, né, eu sou contra isso, mas sou muito a favor do protesto,
né? E para mim assim não é novidade, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, né? Eu vejo isso, eu prego isso na minha casa porque eu sou pai de filhos negros, sou filho de pais negros, então é uma coisa que na minha casa é um assunto que é bem falado, né? Eu tento preparar meus filhos para N situações, falo de N situações, né? E isso, eu não posso dizer que uma morte aconteceu na hora certa, que não tem hora certa para isso, né? Mas o George Floyd revolucionou o mundo, infelizmente, né? Ele teve que perder a vida para isso acontecer. É o único que eu lamento, né? Mas os protestos vêm ajudando, vêm mostrando, né, o que é certo e o que é errado, né, e colocando aí, mostrando para todo mundo, né, como se comportar durante uma situação, né, mesmo com câmeras ou sem, que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um, né? Eu acho que isso serve muito de lição, mas infelizmente ele perdeu a vida. Desculpa se me estendi. A respeito também dessa volta aos treinamentos, né? A gente vê que ainda tem alguns times resistindo, alguns não voltaram, outros voltaram primeiro, outros vão voltando aos poucos, e aí já temos algumas datas até marcadas, de repente pré-agendadas para retomadas de competições. Vou citar aqui, por exemplo, o Campeonato Catarinense, que tem data para voltar aí no mês que vem. Queria saber como é que você vê tudo isso, até porque a gente paralisou um campeonato aqui no estado de Goiás, por exemplo, quando a gente tinha 6 casos no estado. E agora muita gente discute uma retomada, de repente os clubes sendo procurados para um reinício do campeonato goiano, uma retomada do estadual, quando a gente tem em média aí 600 casos por dia aqui no estado do novo coronavírus. Como é que você tem encarado tudo isso, Moacir? Cara, é uma situação complicada você opinar, que vai contra outras opiniões, né, opiniões externas falando, né? A gente vive uma expectativa, né, mas devido ter aumentado tantos casos assim, outras pessoas têm receio, né? Eu acho que tivemos a oportunidade de poder falar sobre isso, de poder até não pedir, né, mas dar nossa opinião, mas assim não foi ouvida, né? Eu acho que quando foram paralisar as competições não perguntaram a nós, principalmente a nós aqui do Atlético, jogadores, não perguntaram, não comunicaram, só parou e pronto, e assim a gente ficou meio que perdido, né? Eu acho que onde está tendo um controle, né, e com bem menos casos, acho que é válido, né, que já tem cumprido o protocolo há algum tempo, né? Eu acho que voltando às competições também serão sem torcida, sem torcedores, então não terá aglomeração. Será um contato de um jogador com o outro, né? E sem cumprimento, como foi até na última rodada, antes da paralisação que eu joguei, que eu estreiei no caso de 2020. Né? Eu acho que cada jogador vem sendo monitorado no seu clube e o risco, para mim, entre jogadores no momento é mínimo, né? Por conta dos exames, né? Por causa dos protocolos nos treinos. Acho que seria um momento bom para o esporte, para o futebol. A gente sabe que tem as complicações fora do futebol, externamente falando, mas como eu falei, como não terá aglomeração de torcedores, né, eu acho que é até um atrativo para o torcedor assistir na sua casa, né, já que muitas pessoas estão sem ter algo para fazer assim de divertido. Né? Estou falando muito da questão de diminuir aquele intervalo entre os jogos para conseguir adequar o calendário do futebol brasileiro para ver se faz o campeonato num tempo mais curto. O campeonato que eu falo é da primeira divisão. Como você particularmente vê isso, de repente jogando aí a cada 48 horas de intervalo, a parte física, como vai ser isso? E como você tem acompanhado, Moacir, essa possibilidade de mudanças, até no formato de disputa, muita gente é contra, em relação ao Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia, satisfação toda minha. Cara, eu acho que assim, é muito complicado você já jogar a cada 72 horas. Imagina 48, você pode ter o maior grupo que for, revezar jogadores, 5 substituições, né? Mas mesmo assim eu acho complicado. Você vê na Série B mesmo, quando você pega um jogo lá em Pelotas, num sábado, numa sexta, e você tem outro jogo lá no Nordeste, um exemplo, em Recife contra o Sport,
em Maceió contra o CRB, no caso falando do ano passado, né? Assim, são viagens longas e você tem 72 horas para recuperar o próximo jogo. Que em meio a essas viagens longas você não consegue recuperar, você está muito cansado, você não consegue dormir em voo e já é complicado, né? Claro que na Série A as viagens são mais perto e é melhor para descansar, né? Às vezes é até um voo direto, como geralmente é para o Rio, para São Paulo, né? Mas mesmo assim acho que fica muito apertado, né? Mas essa é a minha opinião, né? 48 horas acho pouco, né? Mas eu não mando em nada, né? Só estou dando minha simples opinião, minha humilde opinião, né? Eu acho que precisa de um protocolo, né? Precisa ver quem é de acordo. E sim a CBF passar para cada clube, né, para cada dirigente, para ver se concorda. Eu estou aqui para jogar futebol, para trabalhar, né, fisicamente estamos trabalhando bem para isso, né, se caso isso venha acontecer, né, tá bem para suportar a maratona, como sempre suportamos. No ano passado a gente acompanhou a sua história, né, sua luta dentro e fora de campo, e hoje é dia dos namorados, né, Márcio? Eu queria saber como é que tá a família, se tem surpresa hoje, já teve? Como é que vai ser? Não, já teve o café da manhã, já e tal, lancei lá aquela surpresa pra nega véia, né? Eu sou metido a Masterchef, aí eu faço umas coisas lá, umas dão certo, outras dão errada, mas ficam bom. Eu gosto de inventar na cozinha, sabe? Já deu certo, aquele feliz dia dos namorados, aquele beijinho e trabalhar no sol quente, né? Agora só quando voltar. Se você pode se posicionar, se você acha que você pode falar Sim. se jogadores podem se posicionar mais, se devem se posicionar mais, e se você vê que a punição por racismo no futebol ela é fraca, ela poderia ser mais intensa, ocorrer mais, talvez. Como que você vê esses dois aspectos? Eu creio que tem N jogadores que poderiam. Recentemente eu vi o Tietê bem ativo, né, em meio a protestos, em redes sociais, né, é um amigo que eu tenho particular, e ele bem ativo junto com o Zé Roberto, mas assim, parte muito de só jogadores negros, né, que para nós fica fácil, porque se defender, ou seja, defender a nossa raça, né, isso para nós é fácil, mas tem outros N jogadores, né, mesmo negros, brancos, tá? Eu acho que deveria ter mais empatia, né? Só ter dó no momento que acontece o ato, né, fica muito, vamos dizer, fácil também, né? Eu falo muito em ter essa luta e ter essa briga o ano todo, não esperar acontecer casos, né, como já foi aí do João, como foi do Ford, como foi da Marildo, dentre outros aí. A gente todo ano espera um caso assim muito devastador para ter protesto, para ter reuniões, com governadores, com as autoridades, né? Eu acho que não devemos esperar essas situações acontecer para protestar, para poder falar sobre isso. Como eu falei a Natália, a gente espera até novembro para falar da consciência negra, né? E se a gente todo ano ficar esperando até novembro, né, cada ano vai ter mais negros no Brasil, um país onde a maioria é da raça negra. Eu tenho essa visão assim, né? Eu acho que precisa sermos mais ativos, né? Falando de mim também, eu sou ativo, mas preciso ser mais. Claro que às vezes é pelo tempo, a gente tem jogos domingo e quarta, treino a semana inteira, fica até um pouco complicado, né? Como o domingo mesmo fui convidado para o protesto no Rio de Janeiro, né? Mas eu treinei a semana inteira até o sábado, tinha o domingo para ficar com minha família, né? Não poderia deixar minha família aqui em Goiânia no domingo, pegar um voo para ir lá para o Rio, passar o dia inteiro em um protesto, voltar à noite para treinar na segunda de manhã, né? Às vezes também é complicado, impossibilita vários jogadores, né? E meu ponto de vista é isso, é não esperar acontecer os casos, não esperar mais uma vida negra ir embora para que todos venham participar de algum protesto, de alguma forma, seja em rede social ou seja ativamente nas ruas ainda. Valeu.